Tem algumas coisas das quais o Will Smith se arrepende profundamente na sua vida. Oh, wow! Bad marriage for life. Mas nenhuma delas se compara a isso. Me chama de otário. Só mais uma vez. Otário. Ok, pra ser justo, o Hancock não é o pior filme do mundo, não é nem o pior filme do Will Smith, mas tá muito longe de ser um filme bom, principalmente com aquele final completamente sem sentido. A gente já vai falar sobre todos esses detalhes, então muitos spoilers à frente. Você conhece a versão do cinema. Hancock conta a história de um herói, nem um pouco convencional, que causa mais problemas do que soluciona, e que tenta se tornar em um bom herói. Mas a versão original dessa história é absurdamente diferente. É tão sombria e perturbadora que eu fico imaginando como que alguém pensou nisso. Então daqui a pouco eu vou falar de tudo que tá errado no roteiro final que se tornou o filme Hancock como você conhece, mas antes, você precisa conhecer isso daqui. Este é o roteiro original, primeiro rascunho, feito por V. Vincent No, um vietnamita, a primeira coisa que ele escreveu, o primeiro grande roteiro que ele tentou fazer. Esse cara fez uma história absurda, completamente sombria, totalmente diferente do Hancock. Se você acha que Hancock foi pesado, você não faz ideia de como que isso daqui era. E para você ter uma ideia, vamos começar pelo título. O título original não era Hancock, era Tonight He Comes, que numa tradução direta é Hoje à noite ele vem. Porém, se você conhece um pouquinho de inglês, você sabe que o He Comes aqui tem uma conotação diferente. Ele tem um duplo sentido com um sentido um pouco mais pervertido, porque o comes pode ser utilizado para descrever aquele momento do ápice no momento sexual, o clímax. Então seria como hoje à noite ele chega ao clímax. Você entendeu o que eu quero dizer? Isso porque essa história original ela é toda baseada no grande problema da vida de Hancock. Como que ele pode ter uma relação saudável com uma mulher. Você vai entender isso através de uma cena que foi gravada, mas foi deletada, não foi para a versão de cinema, ficou apenas para a versão estendida, que saiu em DVD e em Blu-ray. Dá só uma olhada. Que é isso aqui? Pipoca. Pipoquinha. O que você faz com isso? Eu como. O que é isso, mulher? Disso. Menos. Estoura pipoquinha Peraí, em cima calma. de mim, cara. Escuta, presta atenção. Tá. Quando chegar na hora H, quando o bicho for pegar. Na hora H. Filha, quando a pipoquinha tiver pra estourar, sabe? Eu sei. Tá? Olha, você vai ter que se afastar o máximo possível de mim. Afastar Não, é uma questão de vida ou ruim. morte. Pois é, o roteiro original de Hancock girava em torno da dificuldade do herói de ter relações, porque o clímax dele mataria qualquer mulher. O motivo disso é porque o roteiro é baseado num ensaio escrito por Larry Niven, intitulado Homem de Aço e Mulher de Kleenex, que é uma marca de lenço umedecido. Nesse ensaio, o autor imagina como seria possível um ser tão poderoso como o Super-Homem ter relações com uma mulher tão frágil como Lois Lane, sem matá-la no processo. Então Vi pegou essa ideia e transformou-a num roteiro. E você sabe que uma história é problemática quando ela passa pelas mãos de vários roteiristas diferentes, de 5 diretores, e 4 deles desistem do projeto. Até Michael Mann, o cara que fez O Último dos Moicanos e um dos meus filmes favoritos, Fogo contra Fogo, tentou dirigir essa história, mas desistiu. Esse roteiro é cheio de clichês e parece que foi escrito por um garoto de 15 anos que não sabe o que fazer com os seus hormônios e tem muito fetiche sexual, como por exemplo nesta cena onde o personagem Aaron, um garoto de 8 anos, repito, 8 anos, está na sala de aula. Olha o que ele escreve. A aula está em andamento, capitaneada pela arrebatadora senhora Mills, de 28 anos. Lábios, pernas, pulmões, coisas que fazem os sonhos molhados dos pré-adolescentes. Aaron, aninhado no meio da sala, tenta manter os olhos bem abertos. Lábios, pernas e pulmões não faz nem sentido. É um texto absurdo que tem, como eu falei, muitos clichês. O Hancock aqui ele se parece muito mais com o Capitão Pátria do que com qualquer outra coisa. Ele é um cara alcoólatra, viciado, que gosta de jogar, que gosta de fazer uso de prostitutas, muitas vezes, viciado em pornografia, um cara extremamente violento que não tem nenhuma moral ou ética, zero, você já vai ver através de algumas cenas. Por exemplo, na página 42, Hancock faz o Aaron, novamente, de 8 anos,
fumar. Na página 93, Hancock tá bêbado andando por aí quando uma menina de 8 anos pede para ele resgatar seu gatinho da árvore. Ele então sobe, pega o gatinho, joga o gatinho no chão, estraçalha matando o bichão. Então Hancock desenvolve uma obsessão por Mary que o rejeita, então ele decide sequestrá-la e forçá-la a amá-lo e a salvá-lo. Então, na página 106, nós vemos Hancock tentando levar Mary enquanto o filho dela desesperadamente luta para salvá-la. Quando os policiais e a SWAT tentam resgatar Mary, Hancock simplesmente mata dezenas de policiais, decapitando alguns deles. É aí então que o marido de Mary chega com mísseis para tentar salvar sua esposa, o prédio desmorona e como a página 25 do roteiro tá em branco, a gente não faz ideia do que aconteceu, porque a próxima página vai ser a 126, onde a gente vai ter a cena final, mas eu já vou falar sobre ela. E eu sei que alguns devem estar pensando, mas o Homelander também é um cara assim, e o pessoal assiste, mas o Homelander não é o personagem principal do The Boys. Se fosse ele o personagem principal, sendo retratado como uma espécie de herói ou de anti-herói, ninguém ia gostar dessa história, seria absurdo. A gente gosta da história do The Boys, eu nem gosto tanto na verdade, porque existem pessoas lutando contra o Homelander, não porque ele seja o personagem principal. Nesse caso, é como se o Homelander fosse o herói da história. Não faz sentido, principalmente porque não existe nenhum desenvolvimento coerente do personagem. Veja, essa é uma história imatura, essa é uma história mal feita, que tem alguns pontos positivos que eu já vou tratar, mas que tem um grande problema, que é o fato de ter 4 personagens e parece que os 4 são os personagens principais, porque tem o mesmo tempo dedicado para cada um deles. E isso acontece com muita gente que quer escrever uma história com vários personagens interessantes. A não ser que você esteja fazendo O Senhor dos Anéis e vá gastar 3 livros ou 3 filmes com 10 horas no total, e daí você teria tempo suficiente para desenvolver vários personagens. Se você não está fazendo isso, se você está fazendo uma história de um filme que é para 1h30, 2 no máximo, você tem que focar num personagem, senão você não vai conseguir desenvolvê-lo o suficiente, vai ficar superficial, vai ficar muito corrido, você não vai ter coerência na sua história. E essa é uma história que eu não sei exatamente qual é o objetivo dela, não parece ter uma linha que conduz a história muito bem, mas o que eu consegui entender é a questão da masculinidade. Tem 2 masculinidades representadas aqui muito claramente. A extremamente tóxica do homem imbecilizado, que é o Hancock. Ele gosta de perverter crianças, ele gosta de sair com prostitutas, de ver pornografia, de fazer sexo com qualquer uma, falar besteira pra qualquer mulher, ele não tá nem aí, ele é completamente escroto, é um babaca. A outra versão de masculinidade, tão ruim quanto, é a do Horus, que nessa versão do roteiro tem um nome diferente. O Horus, que é o marido da Mary, ele é um cara frouxo, é um cara sem fibra, é um cara molenga, é um cara que não sabe defender a própria família, cuidar da esposa, é descrito como tendo problemas na relação sexual com a esposa, ou seja, ele é um extremo e o Hancock é outro. Só que você imaginaria que numa história como essa, você teria um arco para desenvolvimento de um personagem. Não necessariamente de redenção. Os americanos gostam muito dessa história de redimir os personagens, vamos salvá-lo no final. Não precisa necessariamente. Mas você precisa ter um desenvolvimento. O personagem sai do ponto A e chega no ponto B. Ele mudou no final. O Hancock não muda nada. Ele é babaca no começo e termina babaca no final, babaca o tempo todo. Não mudou nada, absolutamente nada. Quem muda é o Horus. Ele deixa de ser tão frouxo e se torna um homem um pouco mais forte. O problema é a forma como eles tentam mostrar que o Horus é um homem mais forte. Eles fazem isso de 2 formas, em 2 cenas. A primeira é quando o Horus tenta salvar sua esposa e acaba desmoronando tudo e tal. A segunda forma de mostrar que ele é um herói é na última página, nos últimos parágrafos. E é uma cena que ninguém pediu. Totalmente desnecessária, porque Aaron, o garoto de 8 anos, que é o narrador também da história, ele de repente entra no quarto dos pais, 8 anos de idade, e testemunha os pais fazendo sexo. E naquele momento, pelo trocadilho de palavras que existe no roteiro, para o Aaron, apesar de ele reconhecer que aquilo é perturbador, naquele momento, o pai dele se torna o seu herói. É uma cena desnecessária.
Mas apesar de ser um roteiro muito pesado e imaturo, com alguns ajustes ele poderia ter se tornado muito melhor do que a versão do cinema. Agora, se você assistiu ao filme, você sabe que 95% da história é diferente. E nem por isso é melhor. O começo até que é interessante, uma história que nos faz pensar: e se os superpoderes do super-homem fossem dados a um babaca? O que aconteceria? Tem um humor interessante, as piadas de centopeia humana até que são legais. A sua cabeça vai parar na bunda dele, a cabeça dele vai parar na sua bunda e você deu azar, mané, porque a sua cabeça é minha. Mas se tornam bem absurdas quando ele de fato consuma a ideia. Ainda mais porque esses caras sobrevivem para se tornarem os vilões da história. O filme tem muitas inconsistências, como por exemplo, parar o carro no trilho do trem, ou jogar uma criança para o espaço e depois pegá-la no braço e a criança ainda sobrevive nessa queda, ou se barbear usando a unha e ter um uniforme à prova de balas. Mas o principal problema com esse filme é a parte final. Quando a gente descobre que Mary também é super poderosa, isso vem com uma grande surpresa, porque muda completamente o ritmo do filme. Isso foi um improviso que os roteiristas colocaram para criar um terceiro ato um pouco mais interessante, mas o que eles fizeram foi bagunçar completamente a história. É como se 2 filmes medianos tivessem sido combinados em um Megazord ruim. Me chama de louca. Só mais uma vezinha. Principalmente porque, de acordo com a teoria do filme, quando os dois estão juntos é como Kryptonita. Ambos perdem seus poderes. Mas essa teoria é completamente inconsistente, porque antes de perderem seus poderes, eles convenientemente conseguem destruir prédios, asfalto, carros, caminhões, sem nenhuma dificuldade. Hancock só é ferido nessa cena por mera conveniência do enredo. E afinal de contas, como é que esses bandidos, que já tinham apanhado pra caramba do Hancock, decidiram que iam fazer um plano pra atacar esse herói, que é a prova de balas, usando balas, sendo que eles nem sabiam que era possível feri-lo até esse momento? Como? Aí o Hancock é ferido, vai pro hospital e, do nada, agora, a Mary começa a sentir as dores do Hancock. Por que que isso não acontecia antes? Porque só agora. E com o Deus Ex Machina, Hancock é salvo, milagrosamente. E como o Hancock conseguiu tinta suficiente para pintar a lua? Sério, quanta tinta seria necessário para isso? Os engenheiros de plantão, por favor, nos comentários, façam os cálculos e me digam, será que a Souvenir teria tinta vermelha suficiente para tudo isso? Aliás, como pintar a lua vai ajudar alguém em alguma coisa? Ninguém sabe o significado desse símbolo, a não ser o marido de Mary e a empresa dele. Enfim, tem muitas inconsistências nesse filme. Teve um cara, inclusive, que fez uma lista de todas as inconsistências neste vídeo que eu vou deixar aqui no card, Everything Wrong with Hancock, tudo de errado com Hancock. Infelizmente não tem legenda, mas vale bastante a pena. Enfim, Hancock tinha tudo para ser um filme interessante, até mesmo com uma continuação, mas se tornou um filme ruim. Mas mesmo assim, ele rendeu 400 milhões em bilheteria de lucro. Por quê? Bom, você tem o Will Smith, que sempre vai atrair muita gente para o cinema, mas você também tinha naquela época uma história que era suave e inovadora, que é a do herói meio vilão, o herói meio babaca. Isso já se tornou um pouco de lugar comum, principalmente depois da série The Boys, mas ainda assim ele conseguiu naquela época atrair bastante gente. E talvez hoje seja difícil fazer uma continuação desse filme, principalmente porque hoje a gente já tem outras histórias interessantes de heróis que estão sendo contadas, mas também porque eles fizeram um terceiro ato, aquele final do filme tão bagunçado, que eles levantaram muitas perguntas que, para responder essas perguntas, eles teriam que consertar alguns erros que foram cometidos no primeiro roteiro. Então, daria muito trabalho, seria muito difícil, acho bem improvável. Se você quer ver mais vídeos sobre o cinema, sobre escrita criativa, dá uma olhada nestes vídeos aqui, se inscreve no canal e deixa o seu like. Um forte abraço e arrivederci.